Olá, minha galerinha querida, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade nas nossas aulas. Aqui, vocês sabem que nós estamos com a quarentena com os números, com o professor Flávio Barroso. E hoje nós vamos aprender um assunto que muita gente tem dificuldade: máximo divisor comum. Então, para me passar um conceito legal para vocês, a gente tem que imaginar, viajar nos números, né? Então a gente tem que imaginar o seguinte: suponha 2 ou 3 números diferentes. O que é máximo divisor comum? Seria encontrar um único número, ou seja, o maior número em uma sequência de números, que divida por esses números que eu acabei de falar para vocês ao mesmo tempo. Mas como assim, professor? Complicou, hein? Então, para a gente entender melhor, vamos fazer essas continhas na prática, né? Então, eu escolhi aqui aleatoriamente 3 números: 6, 9 e 24. Então, o que a gente primeiramente tem que fazer? Eu vou decompor os 3 números ao mesmo tempo. Decompor, para vocês que já aprenderam esse assunto, né? Essa barrinha aqui representa o sinal de divisão, que é onde a gente vai decompor os números, né? E a gente precisa decompor esses 3 números ao mesmo tempo, até que o resultado desses 3 números seja 1. E para a gente achar o máximo divisor comum, a gente no final vai fazer uma multiplicação. Então vamos lá? Então, para isso, vamos relembrar aqui os números primos, que a gente tem que seguir essa ordem, né? Números primos. O que é um número primo, galera? É aquele número que só pode dividir por ele mesmo ou por 1. E não pode ser 1, certo? Então, por exemplo, quais são os primeiros números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Aí eu pergunto, por que do 3 pulou para o 5 e o 4 não está aqui? Então por que o 4 não é primo? Então se eu pensar bem, né? Número 4, ele divide por ele mesmo? Sim. Ele divide por 1? Sim. Então ele não tem que ser primo? Porém, o número 4, além de dividir por ele mesmo e por 1, ele também divide por quem? Por 2. E tem um resultado exato, não é isso? Então, se o número, além de dividir por ele mesmo e por 1, ele dividir por outro número, ele não é o quê? Primo. Então, esse é o nosso conceito de primos. Então, eu tenho aqui os números primos e a gente vai observar nossos 3 números, o 6, o 9 e o 24. Vou olhar primeiramente o primeiro número primo. Desses 3 números, algum deles divide por 2? Sim, né? Quem divide por 2? O 6 divide porque ele é par. O 24 divide porque ele é par. Então nós vamos dividir, correto? 6 dividido por 2? 3. 9 dividido por 2 divide? Não. Quando não divide, a gente repete. Eu vou repetir o 9. E o 24 divide por 2? Divide. Dá quanto? 12. Muito bem. Outro detalhe importante. Eu pergunto para vocês. O número 2 que a gente acabou de dividir é divisor dos 3 números ao mesmo tempo? Não, né? Número 2 é divisor de 6, é divisor de 24, mas ele não é divisor de 9. Então eu vou dizer o seguinte: como ele não é divisor dos 3 números ao mesmo tempo, vou colocar que ele não é comum a todos. Não é comum a todos. Ok? Não é comum a todos. É comum apenas aos 6 e 24. Então, dando continuidade aqui, quais os números que restaram? 3, 9 e 12.
desses três números, tem algum número que divide pelos três números ao mesmo tempo? Não, né? Não é nem essa a pergunta. Desses três números, tem algum que divide por 2? Tem? Tem o 12. Então o 3 não divide, o 9 não divide e o 12 divide, não é isso? 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Ok? Continuando. Quais os números que sobraram? 3, 6 e 9. Porém, vamos analisar aqui em cima primeiro. Existiam 3, 9 e 12. Desses três números, todos os três foram divisíveis por 2? Não, né? Então esse aqui também não é comum a todos. Não é comum a todos. Se tivesse sido divisor do 12, do 9 e do 3, seria comum a todos. Como só foi divisor do 12, não é comum a todos. Então, dando continuidade, ainda tem algum desses três números que ainda divide por 2? Tem, não tem? Tem quem aqui? O 6. Então, eu vou continuar dividindo por 2. Então, nós vamos lá, né? O 3 não divide, repete. O 9 não divide, repete. E o 6 divide por 2 dá quanto? 3. Ok? Novamente, a gente coloca aqui. O divisor 2 foi comum para os três números ao mesmo tempo? Não é comum. Ele foi divisível apenas pelo número 6. Então aqui agora, tem algum desses três números que ainda continua dividindo por 2? Não. Então o que a gente vai fazer? Usar o próximo número primo. Tem algum desses números que divide por 3? Tem. Eu vou colocar aqui 3. O 3 divide por 3? Divide, dá quanto? 1. O 9 divide por 3? Também, dá quanto? 3. E o 3 divide por 3? Também divide, dá quanto? 1. Agora observe aqui um detalhe importante. O que aconteceu? Os três números dividiram por 3 ao mesmo tempo. Então eu posso afirmar que esse 3 aqui é divisor comum de todos, não é isso? Ou seja, o 3 foi divisor comum de todos os números ao mesmo tempo. Então aqui para a gente finalizar, quando chega em 1 finaliza. Porém ainda tem um 3 aqui, não tem? Então a gente vai dividir mais uma vez por 3. 3 dividido por 3, 1. E eu vou dizer aqui que esse 3 também não foi divisor, não foi comum a todos. Não é comum a todos, porque só tinha um número para dividir para com ele. Então, resumindo, eu preciso encontrar o maior número que divide, que é divisor dos três números ao mesmo tempo. Que número é esse? 3. Porque foi o único número, quando a gente fatora, né? A gente decompõe todos os números para chegar num senso comum, o único número que foi divisor comum de todos foi o 3. Então, qual é o máximo divisor comum? Então, máximo divisor comum nessa situação MDC, né? Que a gente está aprendendo, é o 3. Ah, professor, se tivesse dois números divisor comum ao mesmo tempo, de todos ao mesmo tempo, então para a gente achar o MDC, o que eu iria fazer? Eu ia pegar esses dois números e multiplicar, e o resultado dessa multiplicação seria o resultado do nosso máximo divisor comum. Não sei se entenderam muito bem. Eu sei que a intenção